Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 12 de setembro e o texto diz assim: faça o seu melhor. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, o texto diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Olha que bênção, né? Aí o autor vai nos dizer assim: tempos atrás, ouvi uma história sobre uma atitude que me fez avaliar como estou conduzindo a minha vida. E em determinada empresa, um dos funcionários foi até o gerente e lhe pediu um aumento salarial, argumentando inclusive que seu colega recebia um salário maior que o dele. Então, o gerente, sem que este soubesse, fez um teste. Pediu-lhe que fosse até a verdureira, que ficava na esquina da mesma rua, solicitando-lhe orçamento de 25 maçãs para o lanche dos demais colegas. Ele foi e logo retornou, com a resposta negativa de que não era época de maçãs serem colhidas e por isso não havia como entregar o orçamento. O gerente, então, chamou o outro funcionário e fez o mesmo. Quando este retornou, disse o seguinte: senhor, não é época de maçãs, mas temos a opção de pera ou então laranja. E esta tem um preço acessível por estarmos na estação própria da colheita. Você consegue perceber a diferença? Qual dos dois, de fato, deu o seu melhor? Muitas vezes na vida, nos limitamos a fazer somente o necessário, quando a excelência está em ir além. Entendo que precisamos nos dedicar intencionalmente em todas as áreas da nossa vida. Há uma frase de que gosto muito, que diz que a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. É sobre isso, né? Como você tem conduzido aquilo que lhe cabe? Tem dado o seu melhor e honrado a Deus? Precisamos entender que devemos glorificá-lo e dar o nosso melhor em tudo o que fazemos. Até mesmo quando você estende as mãos ao seu próximo, deve fazê-lo como se estivesse fazendo ao próprio Deus. Amém? Aí uma frase do autor diz assim: crie motivos que façam valer a pena, né? Faça o seu melhor. O devocional é o 256, a leitura bíblica é Provérbios 22 e a palavra-chave é dedicação. Que possamos nos dedicar em todo o tempo, fazendo o nosso melhor, em todo lugar, fazendo o nosso melhor na nossa casa, para nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estudamos, que possamos fazer o melhor entre os nossos amigos, entre os nossos vizinhos, tudo que Deus colocar na nossa mão para fazer, que nós possamos fazer com a força que Deus nos supre, porque Ele é quem nos dá sabedoria, Deus nos dá capacidade, força, discernimento, inteligência. Ele que nos dá tudo aquilo que precisamos para fazer o que Ele nos pede para fazer. Amém? Vamos ler aqui o trecho aqui de Colossenses. Aqui diz assim, olha, tem vários deveres aqui. Esse trecho de Colossenses, ele fala sobre os deveres, né? Os deveres da família, né? Vamos ler essa parte aqui, aí a gente vai chegar no trecho que fala sobre o texto, tá? Ó, Colossenses 3, versículos 18 em diante, diz assim, olha: esposas, sede submissas ao seu marido, como convém ao Senhor. E maridos, amai a vossa esposa, e não a tratais com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então aqui nós temos três mandamentos de Deus, né? E diz mais aqui, ó: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então assim, vamos começar por essa parte aqui. O que Deus está falando? Esposa, sede submissa ao seu próprio marido. Ser submissa não é estar abaixo do marido. Não é ser mandada pelo marido. A submissão de Deus, ela é totalmente diferente do que as pessoas pejorativamente falam por aí, tá? Ser submissa ao marido é você estar do lado do marido, sob uma mesma missão que Deus colocou para o casal. Isso é submissão de Deus, tá? Agora, a submissão que as pessoas falam por aí é invenção da cabeça deles, tá? Submissão é estar junto com teu marido na mesma missão que ele colocou para vocês dois fazerem aqui nesta terra. Cuidar de vocês mesmos, cuidar um do outro, cuidar dos filhos, trabalhar, se sustentar, fazer as coisas que Deus colocou para vocês fazerem. Você entendeu? Então aí,
Aí, maridos, amai a vossa esposa e não a tratai com amargura. Olha aqui, o complemento. Maridos, amai a vossa esposa. Tem que amar. Maridos têm que amar a esposa como Jesus ama a igreja. Amar. E não pode tratá-la de qualquer jeito. Com amargura, com nada. Não pode tratar mal, não pode machucá-la, não pode fazer nada de mal com a sua esposa. Porque ela foi colocada por Deus na tua vida para cuidar de você. Para cuidar de você e para cuidar do filho de vocês. Amém? Então o marido tem que tratar bem a esposa, amá-la e respeitá-la. E a mulher também tem que amar e respeitar o seu marido. Amém? E aqui diz, filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. São filhos, obedeçam aos seus pais. Em todo o tempo, não importa a idade. Não importa a idade que vocês tenham. Morou na casa do pai e da mãe? Tem que obedecer, tem que ouvir os conselhos, porque os pais, eles têm mais experiência do que os filhos. Amém? Obedeçam aos seus filhos, porque é grato diante de Deus e além. Na promessa, no mandamento de Deus fala que os filhos que honram os seus pais, eles têm mais tempo de vida sobre essa terra. Amém? Então daí já dá pra gente ver que os filhos que não obedecem pai e mãe, não querem ouvir conselhos de pai e de mãe, eles são tirados, né, da terra mais cedo. Pela própria desobediência, né? Pelo próprio achismo de que eles são melhores do que os pais, ou porque eles sabem mais do que os pais, amém? E aqui falo para os pais não irritar os filhos, né? Para que eles não fiquem desanimados. Então assim, os pais também têm que ter sabedoria para criar os seus filhos na admoestação do Senhor, amém? E aí diz mais, ó, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então assim, nós que trabalhamos para outras pessoas, nós temos que servir, né, no nosso... Se você trabalha para alguém, você tem que trabalhar direito, certo? Tem que obedecer ali o chefe. Você tem que fazer tudo como se você estivesse trabalhando para o Senhor, que Deus vai te honrar. Amém? Por isso que tem empregados que não trabalham direito e recebem pouco, são mandados embora. E outros que trabalham direitinho sobem de cargo, são bem-sucedidos, são honrados por Deus e pelo patrão. Amém? E aí diz mais, ó. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha lá o texto que nós lemos. Cientes que recebeste do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá o troco da justiça. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo? De que também vós tendes Senhor no céu. Então assim, olha como esse texto fala, né? A bênção de Deus. Então nós temos que fazer tudo que nós fizemos tem que ser como para o Senhor. Para que possamos receber a herança do Senhor, receber a bênção do Senhor e receber a dupla honra do Senhor. Amém? Então assim, e por isso que esse texto nos fala, né? Para nós fazermos o nosso melhor em tudo e qualquer situação. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus projetos, seus sonhos. Possa abençoar também minha vida, minha família, meus sonhos, meus projetos. Porque nós dependemos de Deus. Que possamos fazer sempre o melhor para agradar o nosso Deus. Amém?